Você sabia que há alguns anos atrás, o trabalho de uma mulher era completamente diferente do que vocês veem hoje? Na minha época, as opções eram poucas e as expectativas ainda menores. Mulheres como eu não podiam sonhar em ter a carreira que queriam. E as portas? Bem, as portas estavam sempre fechadas. Eu me pergunto, o que teria sido da minha vida se eu tivesse desistido? O que teria acontecido se eu tivesse simplesmente aceitado o que a sociedade esperava de mim? Porque eu posso te garantir, a luta era diária e a jornada cheia de desafios, mas eu não desisti. Eu fui lá e conquistei meu espaço no mundo do trabalho, mesmo quando ninguém acreditava que eu pudesse. E eu vou te contar tudo isso. Vai entender o que aprendi, o que enfrentei, e como a vida de uma mulher naquela época não era nada fácil, mas também era repleta de força e superação. Fica comigo até o final, porque você vai ver o impacto que as mulheres tiveram no mercado de trabalho e o que podemos aprender com tudo isso hoje. E antes de continuar, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like, porque você não vai querer perder nenhuma história como essa. Quando eu comecei a trabalhar, ainda era uma época onde as mulheres não eram vistas como líderes. Eu estava em um ambiente predominantemente masculino. E, por mais que eu me esforçasse, sempre tinha aquele olhar desconfiado, como se eu não fosse capaz de realizar o mesmo trabalho que os homens. Alguns até diziam que as mulheres eram mais frágeis e que não podiam lidar com o ritmo intenso. Mas adivinhe? Eu estava ali para mostrar o contrário. O primeiro desafio que eu enfrentei foi ganhar respeito. Muitos pensavam que eu estava ali apenas porque precisava de um salário, mas ninguém imaginava o quanto eu tinha para oferecer. Foi difícil. Em um ambiente onde a maioria das pessoas era homem e as mulheres eram poucas, eu sempre me sentia observada, em cada movimento, em cada decisão que eu tomava. Eu tinha que ser melhor. Se eu cometesse um erro, as consequências seriam muito maiores para mim do que para qualquer homem no trabalho. Mas o que eu não sabia na época é que, mesmo com todos os desafios, aquele trabalho estava me preparando para algo muito maior. Cada obstáculo que eu superava me fazia mais forte, mais determinada. Eu não só tinha que dar o meu melhor no trabalho, mas também tentar lidar com os preconceitos que surgiam todos os dias, sem deixar que aquilo me abalasse. Eu trabalhava em uma loja de roupas, e meu trabalho não era só vender. Eu precisava organizar, lidar com clientes exigentes, controlar o estoque e até fazer as entregas. Eu tinha que me virar em várias frentes. E em muitas situações ficava até tarde para terminar minhas tarefas. Tinha dias em que meu corpo estava exausto, mas a vontade de mostrar que eu era capaz sempre foi maior do que qualquer dificuldade. E claro, sempre havia as conversas nos bastidores. Era como se as mulheres, naquela época, fossem vistas como menos capacitadas, como se fôssemos limitadas ao papel de auxiliar. Eu me vi em muitos momentos tendo que lutar. Não só contra os homens, mas também contra as mulheres que achavam que o meu lugar não era ali. Muitas vezes eu me perguntei, será que vale a pena continuar? Mas a resposta sempre foi a mesma, sim, vale. E eu não podia voltar atrás. Uma das coisas mais difíceis foi perceber que, por ser mulher, eu teria que me provar o tempo inteiro. Não bastava ser boa, eu tinha que ser excelente. E por mais que isso fosse desgastante, foi também o que me moldou, o que me deu a força para seguir em frente. Eu sabia que se eu parasse agora, abriria espaço para que outras mulheres também desistissem. E isso eu não queria. Lembro como se fosse ontem. O cheiro da loja logo cedo, a correria para abrir as portas, ajeitar os produtos nas prateleiras, sempre com aquele sorriso no rosto mesmo quando o cansaço já pesava. Meu primeiro trabalho era simples para muita gente, mas para mim, era um mundo novo cheio de desafios. Logo nos primeiros dias me deparei com situações que quase me fizeram desistir. Tinha um supervisor que olhava para mim com aquele ar de superioridade, sabe? Ele nunca dizia diretamente que eu não era capaz, mas fazia questão de me dar as tarefas mais pesadas, como carregar caixas ou reorganizar prateleiras inteiras sozinha. Talvez ele quisesse me testar, ou talvez achasse que eu ia pedir para sair. Mas eu fiz exatamente o contrário. Encarei tudo de frente, levantei cada caixa, organizei cada canto da loja e ainda consegui atender os clientes com educação e paciência. Mas o pior nem sempre vinha dos chefes.
Muitas vezes, eram os próprios clientes que olhavam para mim e perguntavam: "Tem algum homem que possa me ajudar?" Como se eu não fosse capaz de dar conta de uma simples venda. Eu sorria, respirava fundo e dizia com firmeza: "Pode deixar comigo. Vou resolver isso para o senhor." E resolvia mesmo. A cada venda bem feita, a cada problema solucionado, eu ganhava mais respeito mesmo que fosse aos poucos. Teve uma vez que um cliente entrou na loja furioso porque um produto não tinha chegado no prazo. Meu supervisor ficou lá no fundo, fingindo que não era problema dele. Sobrou para mim. Eu respirei fundo, pedi desculpas com toda a calma do mundo e prometi que resolveria a situação. Liguei para o fornecedor, mexi nos registros e no fim consegui entregar o pedido do cliente. Ele saiu dali agradecendo e meu supervisor, ele finalmente percebeu que eu não estava ali para brincar. E não eram só as situações difíceis. Eu lembro com carinho de uma cliente que me disse: "Você tem jeito para isso, sabia? Parece que nasceu para lidar com gente." Isso me marcou. Naquele mundo onde tantos duvidavam de mim, ouvir algo assim era como ganhar um presente. Mas o mais marcante foi o dia em que me ofereceram uma promoção. Naquele tempo, isso era raro para uma mulher. Eu me tornei responsável pelo estoque, algo que antes só era dado aos homens. Foi uma vitória silenciosa, mas para mim significou tudo. Mostrou que, mesmo num ambiente onde ninguém esperava nada de mim, eu tinha conquistado meu espaço. Sabe o que mais me ensinou naquele trabalho? Não foram só os desafios, não. Foi entender que cada pequeno gesto conta. Eu vi a gente chegando cansada, nervosa, e saindo da loja sorrindo depois de um simples atendimento bem feito. Eu aprendi ali que, às vezes, ouvir as pessoas já era metade do caminho para resolver qualquer problema. Mas também tinha dias duros em que eu voltava para casa achando que ia desabar. Minha família mal entendia por que eu trabalhava tanto. Pra que isso? "Fica em casa", eles diziam. Achavam que trabalhar era perda de tempo, que eu deveria estar focada apenas nos meus filhos. Mas eu queria ser independente. Mostrar que uma mulher podia conquistar seu espaço sem abrir mão da família. Teve uma fase em que quase pensei em desistir. Eu acordava antes do sol nascer, deixava o café da manhã pronto, ajeitava as coisas das crianças e corria para pegar o ônibus. Quando chegava em casa à noite, ainda tinha que cozinhar, arrumar a casa e dar atenção aos meus filhos. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente não deixava. Eu pensava: se eu parar agora, quem vai continuar por mim? Foi nesse período que uma colega da loja se aproximou de mim. Maria era o nome dela, uma mulher forte e batalhadora que também enfrentava preconceitos por estar num cargo de liderança. Ela me ensinou algo que eu levo até hoje. Não é sobre o que os outros esperam da gente, é sobre o que a gente sabe que pode fazer. Essa frase ficou gravada no meu coração. E sabe o que foi mais bonito? Com o tempo, vi outras mulheres entrando na loja, enfrentando os mesmos desafios que eu enfrentei. E dessa vez, eu estava lá para dizer para elas o mesmo que Maria me disse: "Vocês conseguem sim." Porque eu sabia como era difícil começar sem ninguém acreditando em você. O trabalho não era só trabalho. Era uma escola da vida. Ali eu aprendi sobre resiliência, paciência e principalmente sobre a força que a gente nem sabe que tem até ser obrigada a usar. Cada dificuldade me fez crescer. Me moldou para enfrentar a vida com mais coragem. Porque no fim das contas, aquele lugar que parecia tão pequeno se tornou o palco das minhas maiores conquistas. Trabalhar fora e cuidar da família ao mesmo tempo não era fácil, não. Quando eu saía para o trabalho, deixava meu coração em casa. Pensava o tempo todo: será que meus filhos estão bem? Será que vão sentir minha falta? Muitas vezes, até os parentes falavam: "Por que você não fica em casa cuidando deles?" Mas eu precisava daquele emprego. Queria ajudar a minha família e também mostrar que eu podia fazer mais do que só cuidar da casa. Eu saía bem cedo antes do sol nascer e só voltava tarde quando já estava escuro. E quando chegava em casa, ainda tinha que lavar roupa, fazer janta, organizar as coisas para o dia seguinte. O cansaço era tanto que às vezes eu dormia sentada no sofá. Teve um dia que meu filho ficou doente, com febre alta. Eu não podia faltar ao trabalho. Já tinha usado todas as folgas.
Trabalhei o dia inteiro com o pensamento preso em casa, preocupada. Quando cheguei, ele já estava dormindo e eu chorei quietinha na cozinha. Eu me sentia culpada por não estar lá o tempo todo. Mas com o tempo, eu aprendi a organizar melhor as coisas. Passei a aproveitar ao máximo cada momento com meus filhos. Se eu tinha só uma horinha livre, fazia questão de brincar com eles, contar histórias ou só sentar e ouvir o que tinham para dizer. Meu marido, que no começo achava estranho eu trabalhar fora, começou a entender e até me apoiar. E os meus filhos? Hoje eles têm orgulho de mim. Acho que eles aprenderam, vendo tudo o que passei, que a vida exige esforço, mas que vale a pena lutar pelo que você acredita. No fim das contas, eu aprendi que não dá para ser perfeita. A gente só precisa fazer o melhor que pode com o que tem. E foi isso que eu fiz. E não era só o trabalho, não. Às vezes eu tinha que ser uma verdadeira malabarista para dar conta de tudo. Levantar cedo, ajeitar café, separar a roupa da escola das crianças, deixar o feijão no fogo antes de sair. Era um corre-corre sem fim. No meio disso tudo, tinha dias em que eu me perguntava: será que estou fazendo a coisa certa? Mas uma coisa me dava força: ver meus filhos crescendo, aprendendo o valor do esforço. Lembro de um dia especial. Meu filho mais novo chegou da escola e disse: mãe, minha professora falou que você é muito corajosa porque trabalha fora e ainda cuida da gente. Aquilo me encheu de orgulho. Senti que todo o esforço estava valendo a pena. E olha, não foi só minha família que aprendeu. Eu também cresci muito com essa rotina. Aprendi a não reclamar tanto das dificuldades, a valorizar cada conquista, por menor que fosse. Uma comida que dava certo mesmo com pouco tempo. Uma tarde em que eu conseguia sentar com meus filhos para conversar, tudo isso virava vitória. Com o tempo, outras mulheres começaram a se inspirar na minha história. Me perguntavam: como você consegue? Eu não aguentaria. E eu sempre respondia: a gente acha que não aguenta, mas quando precisa, descobre uma força que nem sabia que tinha. Hoje, olhando para trás, eu vejo que toda aquela correria me ensinou algo valioso. O amor e o trabalho não precisam competir. Eles podem caminhar juntos, desde que você faça tudo com o coração. O tempo passava tão rápido. Eu não percebia o quanto estava cansada até ver meus filhos crescerem diante dos meus olhos. E no fundo eu sabia que o que eu fazia todos os dias era por eles. Sabe aquele momento quando você olha para seus filhos e percebe que não importa o quanto você tenha se esforçado, sempre vai haver algo mais a fazer? Eu me sentia assim todos os dias. Tinha vezes que, quando chegava em casa, as crianças já estavam dormindo e eu me sentava na beira da cama, olhando para elas. Eu ficava ali, quietinha, agradecendo por ainda ter forças para continuar. Eu via o rostinho deles, pensava em como era difícil, mas também como era gratificante saber que estava fazendo o meu melhor. Teve uma vez que cheguei em casa e meu filho me entregou um desenho. No papel ele escreveu: para a mamãe, a melhor do mundo. Eu quase não acreditei. Ele tinha só 7 anos, e mesmo tão novinho, ele sabia o quanto eu estava me esforçando. Esse momento me fez perceber que eles estavam vendo o sacrifício, mas também estavam aprendendo com ele. Estavam vendo o quanto o trabalho duro traz resultados e que, no final, o que importa mesmo é o amor. As pessoas perguntavam se eu não sentia falta de ficar mais tempo com eles, e eu dizia que sentia, claro, mas que, de alguma forma, o tempo que passávamos juntos, mesmo que curto, era mais valorizado. Eu não podia me dar o luxo de ficar horas sem fazer nada. Então, quando a gente estava junto, cada segundo era precioso. Eu estava aprendendo a valorizar cada sorriso, cada abraço apertado no final do dia. Às vezes, eu me pego lembrando de alguns finais de semana, quando tentávamos fazer um programa simples, como ir à praça ou ao mercado. Parece bobagem, mas aqueles momentos eram os melhores. Porque eu sabia que a correria da semana estava chegando ao fim, e eu finalmente podia ter tempo para mim, para eles. Não era luxo, mas era felicidade no seu formato mais puro. Lembro de uma vez que a loja teve uma promoção de Natal e eu trabalhei até tarde para arrumar tudo. Naquela noite eu cheguei em casa e meu marido estava esperando a sopa quente na mesa. Ele me olhou e disse: "Você é incrível. Eu não sei como aguenta, mas sei que é para nós, para nossa família." Era um reconhecimento que me dava forças para seguir em frente. E, sabe,
Aquilo me fez perceber que, no fim das contas, todos os pequenos gestos de carinho e apoio é que fazem a jornada valer a pena. Hoje, tudo parece tão distante, mas eu olho para os meus filhos, todos já adultos, e vejo que, mesmo com todas as dificuldades, eles cresceram com um olhar diferente sobre o trabalho e sobre a vida. E eu sei que, de alguma forma, o exemplo que dei a eles fez com que eles acreditassem que nada é impossível. Hoje, quando olho para tudo que vivi, vejo o quanto aprendi. Aprendi que a vida não é fácil, mas também que ninguém te prepara para o que você vai enfrentar. Não existe manual para ser mãe, esposa, trabalhadora e, ao mesmo tempo, não perder a sua essência. Mas, ao longo dos anos, descobri que a gente pode ser tudo isso e ainda se reinventar. Sabe, quando a gente é jovem, a gente sonha muito e acha que vai ser tudo mais fácil. Eu, por exemplo, nunca imaginei que ia enfrentar tantas dificuldades. Eu pensava que ao começar a trabalhar tudo ia ser simples, mas não foi bem assim. Mas quando olho para trás, percebo que foi isso que me fez forte. Cada obstáculo, cada luta, tudo isso me fez crescer e entender o verdadeiro valor do esforço e da persistência. Eu aprendi que, apesar de todas as dificuldades, o trabalho nos ensina a ser humildes, a respeitar os outros e a lutar pelo que acreditamos. Aprendi também que não podemos ter medo dos desafios. Na verdade, eles são as oportunidades disfarçadas. Se eu tivesse desistido nas primeiras dificuldades, nunca teria visto o quão longe eu poderia chegar. E por mais difícil que fosse conciliar a família com o trabalho, percebi que a chave estava no equilíbrio. Não na perfeição, mas no amor que você coloca em tudo o que faz. Eu não precisava ser a mãe perfeita, a esposa perfeita ou a trabalhadora perfeita. O que importava era dar o melhor de mim em cada momento. Mesmo que às vezes isso significasse ter que fazer sacrifícios. Eu olhei para os meus filhos, para o meu marido, e vi que a minha luta também era a luta deles. Quando um de nós vence, todos vencem. Eles aprenderam comigo que a vida não é sobre ter tudo, mas sim sobre lutar por aquilo que é importante. E isso, para mim, foi o maior aprendizado de todos. Hoje, se tem algo que eu deixo para vocês, é que nunca deixem de acreditar no que são capazes de fazer. Não importa o que os outros digam, não importa o quanto pareça difícil. Se você tem um sonho, corra atrás dele com todas as suas forças. E, principalmente, nunca se esqueçam de valorizar as pequenas coisas da vida, porque, no fim das contas, são essas coisas que nos dão a verdadeira felicidade. E assim, com o tempo, percebi que não importa onde a vida nos leve, ou quantas dificuldades enfrentemos. O que realmente importa é o que fazemos com o que temos. Às vezes não podemos controlar as circunstâncias, mas podemos controlar nossa reação a elas. E foi isso que fiz. Eu nunca desisti. Nem quando parecia difícil, nem quando parecia que não havia mais forças para seguir em frente. Por isso, se você está passando por algum momento difícil, lembre-se disso. A sua luta vai te fortalecer. Cada passo que você dá, cada desafio que você supera, é um passo mais perto daquilo que você quer alcançar. Não desista. Mesmo que pareça que está demorando muito para ver os resultados, um dia você vai olhar para trás e perceber o quanto já percorreu. Eu espero que minha história tenha tocado você de alguma forma. Se você também já passou por algo parecido, ou se está lutando por algo, lembre-se, você não está sozinho. E tudo o que você faz, mesmo as pequenas coisas, fazem a diferença. Continue firme. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar. Às vezes, uma simples palavra pode inspirar alguém, assim como eu fui inspirada por tantas mulheres antes de mim. Se você gostou da história de hoje, se inscreva no canal para mais histórias reais e inspiradoras. Até a próxima!